Programa feito pra você. Alô, garotinho. Alô, bom dia, querida família amazorense. E bom dia, dona quarta-feira. Quarta-feira com cara de quinta, hein, gente? Pois é, quarta-feira, 11 de outubro de 2017. Se hoje é 11 de outubro, então já chegamos, minha gente, aos 284 dias do ano, e que para terminar 2017 ainda faltam 81 dias. Hoje é o dia de São Geraldo Magela. Também vamos anotar porque é o Dia Nacional do Deficiente Físico, Dia Internacional da Menina instituído pela ONU e Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Vamos agora para o tempo. Manaus, 6 horas da manhã, já tinha temperatura de 27 graus. Muito bem. Então, variação de nuvens e pancada de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhada de trovoadas, isso a qualquer hora do dia. É a prevenção do CPTEC INPE, que fala em temperatura máxima de 35 graus Celsius à sombra, então a chapa vai esquentar. Já o Instituto Climatempo diz que é de 80% uma probabilidade de chover 14 milímetros, mas vem um pouquinho baixo. Fala em temperatura máxima de 33 graus Celsius. Vamos aguardar durante a programação. Um repeteco, essa previsão é para a capital. Aí eu venho com a previsão da região norte e finalizamos com a previsão para todo o território nacional. Será que vem essa chuva de 14 milímetros? Será que vem essa água? Por falar em água, o nosso Rio Negro não baixou e nem subiu de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível permanecia ontem em 17 metros e 42 centímetros. Há pouquinho já foi destaque no Grande Jornal da Manhã, ao comando de Paulo Guerra e equipe, que são normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. São 7 horas mais 1 minuto, é a hora em Manaus. Vamos para as nossas manchetes, os destaques e as mais importantes. Durante a programação, faremos um repeteco da matéria que merecer. Vamos ficar juntos com a permissão de Deus até as 10 horas da manhã de hoje. Ele há de permitir. São 3 horas de programa e o que for surgindo em tempo real, a difusora nunca perde tempo. Pode ser a cada 1 minuto surgindo uma informação, aqui não se perde tempo. Já vamos conferindo que juiz mantém suspensão de parte da leniência da JF no âmbito criminal e que o STF altera a prisão domiciliar de Ike Batista por recolhimento noturno. Mas para casa todo mundo quer ir à noite, né? Tem umas coisas que não dá para entender. Bem, governadores têm reunião com Michel Temer, governador de vários estados, vão tratar aqui da nossa região principalmente, vão tratar de fronteiras com o presidente Michel Temer. Então vamos ter governador de Macapá, de Belém, do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre. Isso é um assunto muito antigo. Bem, o general Augusto Heleno, que atuava no COB, ele pediu demissão ontem, depois daquele escândalo Nussmann, e o pessoal do Exército realmente não brinca em serviço. O general Augusto, homem muito sério, imediatamente se recolheu, tirou o time de campo. O que todos já esperavam, e quem não esperava perdeu tempo. Relator de Bonifácio de Andrade pede rejeição de denúncia contra Michel Temer. Ele disse que não viu indício nenhum de algum ato criminoso. Ele disse que não viu nada. Rapaz, investigação de Ministério Público, Polícia Federal, ele disse que não viu. Bem, ele é o relator. Vamos para a economia. O gás de cozinha, de novo, minha gente. É um dia sim, outro também tem aumento.
Gás de cozinha aumentará R$3. Não tem negócio que é a partir do mês, é a partir de hoje. Já tá valendo hoje, meu Deus do céu. Não espera não. O FMI eleva a previsão de crescimento da economia brasileira. Ainda no campo da economia, com referência ao mês de setembro, o número de inadimplentes cai 0,89%, foi no mês de setembro, referência a setembro. E que sobe o volume de impostos pagos pelos brasileiros. Até aí, nenhuma novidade, com sinceridade. Mas uma matéria da economia que me chama a atenção, e é boa, é que a indústria do nosso estado, o nosso Amazonas, apresentou aí um crescimento de mais de 3,2%, referência a agosto, em relação ao mês de julho. Então esse resultado foi um dos melhores de todos os estados brasileiros e consta na pesquisa industrial mensal de produção física regional do IBGE. IBGE, vocês sabem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora são 7h04, é hora em Manaus. Bem, eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil tira o Chile da Copa do Mundo. Brasil 3, Chile 0. Gabriel Jesus tirou o Chile da Copa do Mundo. O Gabriel Jesus fez 2 gols. Seria manchete, né? Jesus tira o Chile da Copa do Mundo. 3-0. Muito bem. Aí o Uruguai fez 6 gols e derrotou a Bolívia. Foi 4-2. Mas os 6 gols foi a seleção do Uruguai que fez. Fez os 4 a favor e fez 2 gols contra. Fez 6 gols. Esse é o futebol, né, cara? Rapaz, fez 6, mas só ganhou de 4-2, 4 a favor e 2 gols contra. E o Peru vai à repescagem. Empatou com a Colômbia está na Copa do Mundo, como o Uruguai também, e o Peru comemorou, vai para repescagem. Rapaz, o Paraguai, dentro de casa, se vence o jogo, estaria na Copa do Mundo. O Paraguai, rapaz, coisa do Paraguai, hein? Conseguiu ser derrotado pela Venezuela. O jogo foi em Assunción, no Paraguai. E o cara da rodada foi o Messi. Foi o cara da rodada. O Messi, ele é superior ao time da Argentina. Ontem eu dizia, a seleção da Argentina é o Messi mais 10. 3 gols, golaços. O terceiro, uma obra-prima. Jogo na altitude. A seleção da Argentina sem o Messi, ela não tem diferença hoje, no momento, igual a da Venezuela. É o Messi que é superior a todos. Foi lá e decidiu, a turma estava decidindo, 3 golaços, o último, portanto, uma feitura, e a Argentina também está na Copa do Mundo. São 7h07. Uma matéria que me chama a atenção e vai ter repeteco é o seguinte: o governo do Amazonas suspendeu por um prazo de 30 dias os pagamentos decorrentes de todos os contratos administrativos firmados com o executivo. Essa medida vem acompanhada da criação de uma comissão que vai revisar todos esses contratos. Então, pagamento de contratos são suspensos pelo governo do estado por 30 dias. Essa matéria eu vou revisar. Vou ampliá-la daqui a pouquinho. E que a Assembleia sinaliza instalar a CPI da saúde, viu, gente? Já são vários deputados coletando assinatura para instalar a comissão investigativa para apurar as denúncias que foram apresentadas pelo secretário, doutor Francisco Diodato, de que há um déficit monstruoso na saúde. E claro que precisa de investigação. Nós também vamos falar a respeito do feriado que se aproxima, dos shoppings, loja do centro da cidade, o que funciona amanhã. Isso é, mais uma vez, o padrão da difusora do Amazonas. Vamos orientar. Bem, vai ter ponto facultativo sexta-feira pela prefeitura. Governo do estado não. Governo do estado vai ter trabalho normal, portanto, na sexta-feira. Sexta-feira, ponto facultativo só no município.
A cada minuto tem informação no programa do Garotinho. Pelegrini, bom dia. Bom dia Valdir, bom dia aos ouvintes da difusora. Valdir, orientando o trânsito para quem está saindo da Zona Leste em direção ao centro da cidade pelo Distrito Industrial. Avenida Eixo Norte-Sul, uma das principais vias que dá acesso à rotatória da Samsung, Valdir, com trânsito bem intenso nesse momento. Muito carro na pista, Valdir, mas os semáforos estão funcionando mais à frente, no cruzamento ali da Oitis, mais à frente com a Buriti também, tudo tranquilo de quem vai da Zona Leste para o centro da cidade, via Distrito Industrial. Por aqui, Valdir, pense, sol já brilha e brilha forte, garotinho. Tem aí uma probabilidade para chover 14 milímetros, vamos acompanhar. Ontem acertamos em cheio. Falávamos aqui ontem, olha, a chuva vem no período da tarde. E realmente veio. Agora vou falar do curso do IEL. Quer ampliar sua percepção de liderança competitiva, potencializar decisões rápidas e eficazes? Quer? Aproveite a grande oportunidade para se tornar um líder focado no alto desempenho. O IEL está inscrevendo para o curso Liderança Competitiva, Como Fazer Acontecer. O curso tem desconto exclusivo para micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Mais informações, você pode fazer um contato pelo WhatsApp 981-518784 ou então vai no site a partir das 8 horas www.fiam.org.br/IEL. São 7h15. Bom dia para quem está dirigindo nesse momento, porque lá vem trânsito. Rômulo Salles, manda os trens, como vai? Bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Nesse início de quarta-feira, Valdir, já são 2 ocorrências de acidente de trânsito. A primeira situação envolvendo motociclista, situação em andamento na Avenida Efigênio Salles, sentido Coroado, Parque 10, próximo ao condomínio Efigênio Salles. Unidade Manaus Trânsito, já nas proximidades. Nesse momento, Efigênio Salles, nesse sentido, Coroado, Parque 10, bastante prejudicada devido a esse acidente envolvendo motociclista. A outra situação, na Avenida Silves, via já liberada, a gente Veloso no local, realizando os procedimentos. E fazendo destaque, Valdir, nesse momento, na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, no sentido bairro Centro, próximo ao Porão do Alemão. Foi notado pelos agentes de trânsito um vazamento de água já considerável no local. A gente faz o alerta aí à equipe da Manaus Ambiental. Tivemos uma situação de pane mecânica, Valdir, na Avenida General Rodrigo Otávio, no sentido Japim, próximo ao INPA. O veículo ocupou uma faixa de circulação, já foi removido, nesse momento sem nenhum prejuízo à circulação. Semáforos dos principais cruzamentos operando normalmente, são as situações de momento, Valdir. Obrigado, Rômulo, a gente se entende durante a programação. Obrigado, bom dia. Bom dia para quem já está dirigindo, bom dia para quem ficou em casa trabalhando, bom dia para quem já foi para o trabalho. Agora é por nossa conta o trânsito. O Roberto tem as imagens no CIOPS, eu pergunto e o Roberto esclarece pra gente. Movimentação na Max Teixeira. Robertito, buenos dias. Buenos dias, garotinho, amigos da difusora, bom tráfego pela Avenida Max Teixeira. A caixa é cheia, normal. É assim, principalmente nesse horário. O principal sem acidente, garotinho. Então, Roberto, vamos sair da Max Teixeira agora já entrando pela Torquato Tapajós. Aí a parada é mais difícil. Quem passa pelo acesso ao aeroporto Eduardo Gomes, direção Igreja Batista, já vê o tráfego bem concorrido e perde velocidade mesmo no entroncamento com a Avenida Max Teixeira. No entanto, disciplinado. Vamos então, Roberto, agora, emenda, Estrada da Cidade Nova, movimentação agora. Exatamente, garotinho, a informação para quem não quer passar pela Avenida Márcio Teixeira, dá preferência pela Estrada da Cidade Nova, alcançando ali a Avenida das Torres, pela Rio Branco, o tráfego perde velocidade também, a altura do condomínio São Judas Tadeu. Nada que atrapalhe a ida do condutor para o Parque das Laranjeiras. Com 7h30, hora em Manaus, e atenção.
Correios deixam de prestar serviços pelo Banco Postal a partir de hoje. Serão afetadas mais de 1.800 agências onde o serviço é oferecido em 12 estados. A mudança ocorre em função dos altos custos de manutenção e segurança. O Banco Postal é uma parceria com o Banco do Brasil que utiliza a rede de atendimento dos Correios para a intermediação de serviços bancários básicos. Em vários municípios, essa é a única opção de acesso bancário. Minha gente, a família do Leite não para de crescer. Vamos para a perguntinha do dia de hoje. O nosso emirente desembargador manda R$200. Ele agora tá tabelando, rapaz, em 200 ou retranca. Ele é nosso irmãozinho. Roberto, 200 são 200, né? eu vou ver se você descobre. Não sei, eu acho que tá complicado. Você às vezes confunde muito, até. Vamos ver se você sabe o que é isso aí. Muito bem. Que barulho é esse? Garotinho, gravaram em alta tecnologia um tempo completamente nublado com ventos fortes. Certo? O que, rapaz? Ventos, garotinho, ventos de 300 quilômetros, seria isso? Isso é vento? Teria sido gravado Katrina, nos Estados Unidos. Rapaz, talvez o Boeing tenha feito esse vento todinho lá perto da tua casa, hein? Isso é um Boeing, Roberto. Repete. É um Boeing, Roberto. Você não acerta nem o Boeing, Roberto. Olha, escute, preste atenção, por gentileza. Que coisa. É porque lá você é de que cidade do Peru, hein, Roberto? Santa Rosa? Não, garoto, que Santa Rosa, Cavalo Cocho. Ah, Cavalo Cocho. Lá você andava de... O barulho lá era de teco-teco, né, Roberto? Tá aí. Garotinho. Repete o nome da sua cidade? Cavalo Cocho. Tá aí ele, ó. Garotinho, você querendo me confundir pra perder esses 200? Você, na sua cidade só tinha, até hoje só tem teco-teco, Cavalo Cocho. Eu continuo afirmando que trata-se da gravação de ventos fortes. Não, boy. Roberto, é o seguinte, o eminente, ele complicou hoje aqui, não acerta, mas não acerta nunca. Ele quer saber, Roberto, é complicado, hein? Comprovadamente, o primeiro caso provado de sabotagem em avião, em Boeing, Roberto, isso aconteceu em que ano? Na aviação comercial. Aviação comercial, a primeira sabotagem que aconteceu da aviação comercial, o ano. Agora ele quer saber o nome da empresa. Roberto, se eu fosse você, eu dizia, vou passar, para não dar vexame. Garotinho, tenho também a resposta do primeiro boicote na aviação militar, mas isso deixa pra lá. Sim. Não vamos... Não tá na pauta hoje essa aí. Não vamos compridar a conversa. Vamos. Anote aí, garotinho. Na aviação comercial, foi para os ares, Valdir, uma tristeza total. Aconteceu exatamente em território austríaco. Na Austrália, garotinho. Austrália Adotou aí o nome da Mas companhia? a Austrália não é austríaco, não. O austríaco é na Áustria, rapaz. Não, que diabo é isso? Você tá fazendo uma salada? Em território australiano. Ah, sim. Pronto, tá consertado. Sim. Em 1940, garotinho. Passa grana. Quer dizer que foi lá e... Que empresa aérea, Roberto? Australian Air. AIR. Ai, meu Deus. Roberto já deve ter sido o 10º, viu? Porque foi lá atrás. Eu tô falando do boicote, tá? Da sabotagem. Não, boicote não, Roberto. Eu falei sabotagem. Sabotagem e boicote, garotinho. Sabotagem. Pra cá, não confunda, não. Pelo amor de Deus. 1933, anote aí, Roberto, para um dia passar pros amigos, se você estiver lá no bar do Carniça, bebendo. Em 1933, o Boeing
247 da United Airlines e o salário, Zero. United Airlines é destruído em uma sabotagem durante uma rota Cleveland, que fica em Ohio, para Chicago. Primeiro caso provado de sabotagem em aviões na história da aviação comercial. É verdade, arrebentou, ele arrebenta, ele quebra tudo. O homem que sabe tudo, ainda bem que o elegi o meu guru. Dá o desconto, rapaz. Menos. Roberto, como é que tá a grande circular agora ali na Altais Mirim? Principal via do distrito, indo em direção ao São José, o tráfego mais intenso. Todos os semáforos funcionam normalmente, nenhum incidente que mude o roteiro do condutor em direção também ao Fuxico, garotinho. Emenda, vai lá pra Avenida Buriti. Nesse momento a movimentação é grande, hein? Principal via do distrito, movimentação grande, porém sem alterar o tráfego também. Para quem vai deixar a Zona Leste no momento, a Avenida Buriti é uma grande opção. O programa do Garotinho assina embaixo. Atravessa, a Roberta tem que atravessar a cidade agora, né? Você vai buscar a Avenida Brasil. A saudosa Avenida Brasil, garotinho. Avenida Brasil em direção ao centro, para onde está no momento o movimento mais intenso no cruzamento tradicional com a Padre Agostinho. Para quem vem do Ipaz Caixa completamente cheia, demora mais. Para quem vem realmente da Avenida Brasil em direção a Caco Caminha, aí tem caixa cheia, porém semáforo no verde e o tráfego fica solto. Garotinho, agora é contigo. Dale, arrebenta, quebra tudo, Valdir. Sai da frente. Vamos lá, porque o bicho vai pegar. É uma fase bem decisiva também, que é o Campeonato Brasileiro, que volta, portanto, hoje, quarta-feira. Quarta-feira de destaque para o Campeonato Brasileiro da Série A e a 27ª rodada. São 6 partidas. Às 7h30 tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense na Arena da Baixada. Também às 7h30 Botafogo e Chapecoense no estádio Newton Santos. Às 9h, o líder Corinthians recebe em casa o Coritiba no Itaquerão. Às 15:10 tem Atlético Mineiro contra o São Paulo no Independência. Avaí diante do Vasco da Gama na Ressacada. E o Grêmio encarando o Cruzeiro na Arena do Grêmio. E já vamos fazer o nosso trabalho da previsão do tempo. Minha gente, parece que foi ontem, mas lá se vão 10 anos. A Santo Remédio faz parte do dia a dia da nossa cidade, com o compromisso de sempre oferecer produtos e serviços com qualidade. Chuva nesse período faz estrago. A ventania de ontem e a chuva veio à tarde. Tinha previsão que choveria tarde, mas é um perigo chuva no mês principalmente de outubro e novembro. Uma ventania que assusta. Bem, e hoje? Variação de nuvens e pancada de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhada de trovoadas, isso a qualquer hora do dia. É previsão do CPTEC INPE, que fala em temperatura máxima de 35 graus. Aí o Instituto Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 14 milímetros, com temperatura máxima de 33 graus Celsius. O atacante Lionel Messi brilhou sozinho e classificou a Argentina na altitude de mais de 2.800 metros de Quito, no Equador. Jorge Sampaoli estava com medo. O torcedor argentino não aguentava mais esta situação. E a responsabilidade foi colocada sobre os ombros de Messi. Ele tirou de letra, fez 3 gols contra o Equador e classificou a Argentina com uma grande atuação dentro de campo. Quebrou todos os jejuns, chamou a responsabilidade e praticamente sozinho fez esta vitória da Argentina. Na opinião de Messi, o desempenho de nossos hermanos poderia ter sido melhor nas eliminatórias. Tanto el partido como Venezuela y Perú de local merecimos un poco más. Hubo cambio de técnico, que siempre es difícil volver a empezar de cero, adaptarte a una nueva idea, a una nueva filosofía, y así todo lo sacamos, conseguimos el objetivo que era
clasificar, muy difícil por cómo no tocaba clasificar, ¿no? En el definir el último partido acá en Ecuador, por lo que significa todo isso e, bueno, por sorte se deu. O atacante do Barcelona e também da seleção argentina falou sobre o medo de ter ficado de fora da Copa. Estava o medo de quedar afuera, que hubiese sido uma loucura para a Argentina, para nós, para todo. Y sí, obviamente que estaba el temor ese, ¿no? Pero hoy, más allá de eso, lo supimos jugar, nos tocó empezar perdiendo, sobre que ya era difícil venir acá, empezar tan temprano perdiendo mucho más, y bueno, nos sobrepusimos eso también, lo dimos vuelta rápido y bueno, después el partido creo que lo manejamos bastante bien. Com a vitória por 3-1, a seleção argentina se classifica em terceiro nas eliminatórias. Os classificados são Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e o Peru vai para a repescagem. Agência Rádio Web, com informações da seleção argentina, Felipe Osboril. Rapaz, e um dos 3 gols do Messi, o último, pode concorrer ao melhor gol do ano do futebol mundial. Cercado por quase 5 jogadores, ele invadiu, perseguido por 5 jogadores, o goleiro sai e encobre o goleiro. Um golaço realmente do Messi. Se não é o Messi, a Argentina ia dançar o tango fora da Copa, viu, gente? Vamos sempre em busca da verdade, são 8h35. Então vamos para um assunto polêmico, né? É um assunto que muitos desconhecem e mais de 22% da população realmente paga por um serviço que não é praticado. Tem muita reclamação, a respeito de taxa de esgoto. Taxa de esgoto. Vamos esclarecer. Outro assunto que um dia nós vamos ter que esclarecer também, iluminação pública, né? Que às vezes é quase o preço daquilo que você consome dentro da residência. E tem lugar que nem tem iluminação pública direito. Essa é outra realidade. Bem, para tratar deste assunto, está aqui no estúdio da Rádio Difusora do Amazonas, o defensor público, doutor Carlos Almeida, que vai esclarecer com a gente, participa do nosso programa, nosso convidado hoje. E no seu bom dia, doutor Carlos Almeida, já vamos tratar desse assunto que há muito tempo muita gente queria esclarecimento. Bom dia, obrigado pela vinda até os estúdios da Rádio Difusora do Amazonas. Bom dia, Valdir, bom dia, ouvintes. Então vamos, porque eu também estava curioso, parte da população, a respeito da tarifa de esgoto. E tudo precisa ser bem esclarecido. O patrão de todos nós é o povo. O povo é que paga e merece o esclarecimento. Então, o doutor Carlos Almeida, que é um defensor público, eu queria que o senhor me dissesse para mim, para os ouvintes da difusora, quais as medidas que a defensoria tomou em relação à cobrança da taxa de esgoto. Vamos lá, Valdir. Primeiramente, não é só a defensoria, outros órgãos de defesa do consumidor também estão nessa batalha, e eu posso e devo citá-los. Ambos os PROCONs, tanto estadual quanto municipal, estão nessa também, tanto o Ministério Público Estadual quanto federal, e está conosco também, além da Comissão de Defesa do Consumidor, outros integrantes da própria Câmara Municipal de Manaus. Então existem vários órgãos atuando nessa situação e já existe uma discussão já anterior sobre isso, inclusive judicial. Existe uma ação civil pública muito antiga do Ministério Público que discute a situação bem mais ampla, inclusive a questão ambiental, que é a poluição dos igarapés, e uma outra da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. E para esclarecer melhor o consumidor, vamos fazer uma educação bem básica. Nós temos tarifa de esgoto e não taxa. Não são sinônimos, são coisas bem distintas. Quando eu falo em taxa de esgoto, eu estaria falando em alguma prestação de um serviço público que seria compulsória e eu deveria pagá-lo mesmo que eu não utilizasse. E a taxa seria fixada por lei. No caso, nós não temos taxa, temos tarifa. E tarifa, como qualquer preço público, eu só sou cobrado se eu efetivamente uso. Esse que é o problema inicial. Com relação a essas questões... Consumo. Exato. Né? Por exemplo, a água, eu pago o que eu consumo. Gasolina, vou no posto de gasolina. Aliás, a gasolina está mais caro do que perfume francês atualmente. Todo dia, um dia sim, outro também. Então, se eu consumir 10 litros, eu pago 10 litros. Isso passa a ser realmente uma tarifa. Seria isso. O problema é que eu não tenho como fazer de forma bem clara a medição de quanto é que eu vou consumir de esgoto, por razões
diversas. Então, se faz um cálculo estimativo disso com base no percentual consumido. Manaus Ambiental, nas audiências públicas, informa que se você consome 100% de água, então, teoricamente, 100% irá para o esgoto. E é com base nisso que eles acabaram fixando esse valor de 100%. E eles informaram na audiência que o custo do tratamento de esgoto é bem mais caro do que o custo de fornecimento de água. Segundo eles informam, seria 3 vezes mais. Então, a rigor, de acordo com o que teria sido informado em audiência, eles teriam a tarifa de esgoto seria de 300%, não de 100%. E só isso já é bastante chocante. A outra situação que nós observamos na audiência é que não é toda a cidade de Manaus que tem cobertura, é apenas 22% e, segundo eles, dos 22%, apenas 11%. No caso, metade desses 22% é que estão interconectados à rede. A grande problemática que existe com relação a isso não é a cobrança em si. Todos nós aqui, todos nós amazonenses, nós temos uma preocupação muito grande com relação à rigidez dos nossos igarapés. Nós queremos nossos igarapés limpos. Meu pai, por um acaso, tomava banho na Ponte de Ferro lá da 7 de Setembro e disse que pegava tambaqui lá quando era moleque. E isso não faz muito tempo. Então, assim... Tarumã, foi da Bolívia? Exato. Água cristalina. E nós não tínhamos por que não ser efetivamente uma Veneza dos trópicos, onde nós tivéssemos uma rede tão grande abastecendo toda a cidade e nós pudéssemos consumir, tomar banho nela como seria de normal. O problema é que há um descontrole municipal muito grande com relação a isso e a Defensoria e os demais órgãos não querem imputar isso somente na conta da Manaus Ambiental. Não porque nós somos bonzinhos, é porque efetivamente o poder concedente é a Manaus Ambiental. O poder concedente é o município de Manaus e ele que deve se responsabilizar com relação a essa questão de tratamento, esgotamento e efetivamente todas as demandas com relação a esse sentido. Mas o problema não é porque existe uma pequena parte sendo tratada que nós vamos aplicar os rigores a ela. Nossa maior questão na Defensoria é que quem está sofrendo a maioria das cobranças é a população baixa renda. Então, quem vive em residenciais como Viver Melhor, por exemplo, Manauara, por exemplo, ou tantos outros, paga além da tarifa, que já é excruciante para eles, mesmo que haja um decréscimo por conta da tarifa social, se paga ainda a tarifa de esgoto de 100%. Nós atendemos na Defensoria uma quantidade gigantesca de pessoas que vão por lá reclamando de taxas de consumo, contas de consumo. Então, alguém que vive de salário mínimo e tem que pagar uma conta de energia na faixa de R$250, uma de água no mesmo sentido, essa pessoa está perdida na vida. É por isso que a Manaus Ambiental fica reclamando de que existem inadimplências, já que chegam às vezes 80% nesses residenciais. Não existe uma consciência pública com relação à instalação e principalmente com relação a isso. Também a empresa, é bom que se diga, né? A gente está aqui em busca da verdade. A empresa também é vítima em outros sentidos, né? Por exemplo, gatos, o que tem de gatos em Manaus de água e de luz, uma coisa absurda. Agora, eu acho que eu vou constituir um advogado, porque deixou bem claro aqui, é o seguinte, por que se paga essa taxa? Digamos, você consumiu 100% de água, devolveu 100% de água. Bem, se eu consumi 100% de água, eu paguei 100% de água. Se eu estou devolvendo, eu queria receber pelo menos a metade do que eu estou devolvendo. Exato. Esse aqui é o nosso primeiro ponto de polêmica. Muitas pessoas falaram na Defensoria que apesar de estarem recebendo cobranças pela tarifa, não estariam conectadas à rede, então esses 100% não estariam sendo devolvidos. Por isso que a Defensoria anunciou que estaria colocando no site da Defensoria Pública, o www.defensoria.am.def.br, um modelo de petição para buscar a devolução em dobro daquilo que foi cobrado regularmente. O senhor está falando em devolução, doutor Carlos Homem, me diga o seguinte, então o senhor considera, realmente o senhor já deixou bem claro, né? De que isso não está muito legal. E de que forma, então, o senhor poderia explicar para ele, esses valores cobrados indevidamente, conforme o senhor falou, poderão voltar para o consumidor, já que foram cobrados indevidamente? Bom, se eu tenho uma cobrança feita para o consumidor e o serviço de esgoto não é fornecido, se eu não tenho conexão desse consumidor na rede de esgoto, então há uma cobrança indevida. Isso é claro, o Código de Defesa do Consumidor proíbe. E o parágrafo único do artigo 42, para ser bem específico, diz que toda cobrança deve ser devolvida em dobro. É por isso que nós colocamos a petição com acesso a qualquer pessoa no site da Defensoria. Então eu digo, você que tem a cobrança indevida feita na sua conta e você não está conectado na rede, vamos ser bem claro, não estar conectado é bem diferente de não estar satisfeito de estar pagando a tarifa.
Se você está conectado na rede, efetivamente você deve pagar e nós estamos combatendo isso. Mas se você não está, você deve buscar essa devolução. E isso pode ser feito em qualquer juizado especial ou mesmo nos PROCONs. Muito bem, então o senhor, claro que o senhor fez um levantamento, o senhor não poderia levantar uma questão sem ter feito um estudo. Quais as áreas, por exemplo, aqui na capital amazonense, que essa taxa de esgoto, o senhor acha que isso é uma cobrança indevida? Tem as áreas, foi feito um bom levantamento? Na Manaus Ambiental ficou de nos fornecer um mapa detalhado sobre isso, porque as áreas são muito pulverizadas, Valdir. Nós não temos uma área bem concentrada disso. Nós temos uma concentração muito grande aqui na zona centro-sul, de extensão de rede de esgoto, e outras pulverizadas por todas as áreas de Manaus. O que é fato para isso é que o consumidor efetivamente tem consciência se está conectado ou não, até porque muitos deles às vezes possuem fossas sépticas e mesmo estando com essas fossas acabam tendo essas conexões, não conexões na rede, sendo cobradas de forma aleatória, como se fosse taxa, e não é. O mais importante com relação a essa discussão não é o pagar ou não. Efetivamente, um dia todos vão ter que estar conectados à rede, por uma razão muito simples. Existem situações que a Defensoria Pública não concorda e jamais irá concordar. A rede de coleta de águas pluviais, ela existe para coletar água da chuva e ponto. E existem pessoas que não só não estão conectadas na rede, não têm fossa e jogam esgoto dentro dessas calhas. Essas calhas vão direto para os igarapés e até porque essas calhas deveriam coletar água da chuva e somente isso. Então acontece uma poluição gigantesca e não existe nenhum órgão que concorde com essa situação. Então essa discussão irá avançar. Mas o problema é, nós não concordamos com que o fato de que haja a cobrança da tarifa, ela tem que ser necessariamente 100%. Era 80% um dia desse. E existem outras cidades e capitais que os valores chegam até 15% ou 25%. O que nós esclarecemos bastante forte? Nós não concordamos que o percentual de tarifa de esgoto seja exatamente igual na rede industrial, comercial e residencial. Não dá para ser. Até porque os maiores poluidores são os industriais e comerciais e não o residencial. E dentro do residencial nós não entendemos porque baixa renda tem que pagar exatamente igual de quem tem alta renda. Então nos residenciais mais populares a taxa deveria ser diferenciada. Como essa discussão não avança, a Defensoria tem discutido com outros órgãos e com alguns representantes das universidades a construção de um projeto de iniciativa popular. Estaremos em breve anunciando, se Deus quiser até semana que vem, anunciando a propositura de um projeto pela Defensoria Pública e nós vamos demandar a assinatura de eleitores, 12.500 eleitores, porque só eles podem fazer isso, para que possamos propor na Câmara a discussão a respeito disso. Já está na hora de se discutir isso de forma clara. Não se quer discutir a implantação, não se quer discutir a necessidade de cobrança ou não. O que não se dá é para estabelecer o mesmo peso da cobrança para quem não tem a mesma condição financeira. 8h47 hora em Manaus, eu estou entrevistando hoje o defensor público, doutor Carlos Almeida. Doutor Carlos Almeida, me diga o seguinte, queria que o senhor esclarecesse, as petições disponíveis nos canais de comunicação da Defensoria são iguais? São dois modelos bem básicos. Um é para quem não tem inscrição no SPC e Serasa e o outro é para aquela pessoa que tem inscrição. Mas vamos repetir. Só estamos atendendo nessas petições para as pessoas que estão fazendo cobrança, estão tendo cobrança sem a prestação de serviço. Então, se você teve a cobrança e por conta dessa cobrança acabou não pagando e o seu nome foi para o SPC Serasa exatamente por conta desta cobrança indevida, então você pode utilizar um dos modelos. Eles estão bem claros e identificados lá no nosso site. E acaso o consumidor tenha dúvida e ele queira esclarecer na Defensoria, nós temos uma unidade específica de tratamento do consumidor. Eu sou da unidade de coletivos. E um dos nossos colegas de consumidor, o colega Everton Sarraf, que se encontra lá no Shopping Cidade Leste. Nós temos uma unidade da Defensoria lá, de fácil acesso. Estará atendendo toda sexta-feira para receber as pessoas que possuam dúvidas com relação a esse peticionamento. Me diga uma coisa, onde é possível, doutor Carlos, esclarecer as dúvidas dos consumidores, principalmente quem está ouvindo a difusora nesse momento? Existem dois lugares. Um, com relação à petição, lá com o colega Everton Sarraf no PAC Cidade Leste,
lá no Shopping Cidade Leste, então, isso é sextas-feiras, ou então comigo mesmo, na Defensoria Pública, que fica aqui perto da Difusora, aqui na rua 24 de maio, bem pertinho. número 321 Centro. Que dia mais específico? Nós atendemos gente todo dia, então as pessoas, às sextas-feiras, às 8 horas, eu estou pessoalmente lá para atendê-los. Muito bem. Me diga uma coisa, doutor Carlos, já houve uma audiência pública no último dia 28 de setembro, né? Com a participação de diversos órgãos que atuam na defesa do direito do consumidor e da Manaus Ambiental. O que se pode esperar para resolver realmente esse problema? A gente pode ter esperança, doutor Carlos? Eu acredito que sim. A intenção da Defensoria e dos demais órgãos é que nós possamos tentar a composição em situações complexas como essa sem necessidade de judicialização. Mas, acaso isso não aconteça, o trabalho continua. Uma das coisas que nós estamos propondo, e acabamos de anunciar aqui, é que nós não vamos esperar o bom senso baixar nos representantes do povo. Nós vamos acabar fazendo a comunicação disso através do projeto de iniciativa popular. E nós temos certeza que a Câmara vai atender o nosso pleito e fazer discussão a respeito dessas faixas. Até porque, vamos repetir, não posso admitir que o consumidor baixa renda pague a mesma coisa que o consumidor alta renda. Eu não posso admitir a mesma cobrança residencial do que da industrial. Então tem que haver faixas diferenciadas nessas cobranças. E temos uma questão mais profunda ainda, que nós não vamos deixar de discutir. É necessário que o poder público municipal seja envolvido nisso, porque não se pode pegar e botar tudo na conta de uma concessionária que tem apenas 22% da extensão e nós temos ainda os mais de 80% da rede não coberta e os nossos igarapés e, consequentemente, a nossa população sofrendo. Sobre isso especificamente, tanto os nossos colegas do Ministério Público Estadual quanto federal já indicaram o interesse de construirmos uma judicialização, que muito provavelmente irá para a Justiça Federal. Muito bem, eu vou passar agora para um outro assunto, que antes da entrevista nós conversarmos aqui. A Difusora, na verdade, é um termômetro do povo amazonense. Confia muito na Difusora, nós vamos em busca da verdade. Aqui comigo é o seguinte: onde começa o dever, termina a amizade. O cara é teu amigo, eu digo, olha, tudo bem, mas ele cuida lá da parte dele, eu vou cuidar da minha. Ele procura fazer certo, eu procuro fazer certo, embora ninguém seja dono da verdade. Mas é com respeito à energia. É gritante a reclamação geral, principalmente na capital amazonense. Eu acho até que é abusiva a interpretação da empresa, que vai em condomínio, tudo quanto é lugar, e entra, senão isso aqui tá com defeito, o dono da casa não sabe se é defeito ou não, às vezes é multado, troca o equipamento, trocaram o equipamento de todo mundo em Manaus, só que os equipamentos trocados parece que estão viciados, porque dobrou o preço em tudo, um absurdo. Como é que a gente pode fazer para fiscalizar? Até ver gente que pagava, digamos, R$200, agora tá pagando quase, de um modo geral, quase 100%. Tá muito estranho, porque o equipamento também pode chegar viciado, hein, doutor Carlos? Olha, Valdir, essa não é uma reclamação exclusiva aqui na Difusora. Nós andamos em conjunto, os órgãos de defesa do consumidor, e alguns colegas já fizeram algumas iniciativas que demonstram algumas questões erradas a respeito disso. O nosso colega promotor Otávio Gomes realizou algumas audiências públicas nesse ano, no ano passado, para identificar algumas situações com relação... Otávio Gomes, por sinal, é um cliente meu. Jogava a CLEA, a defensoria, ele apanhou de 15-0 com a defensoria, não entrou nem com recurso, nunca mais quis jogar contra nós, viu, doutor Carlos? Mas ele é um ótimo promotor. não tá. Como joga, a defensoria tomou de 15 da CLEA. Ainda quiseram botar a culpa no juiz. Fazer o quê, né? Mas sim, o Otávio resolveu iniciar um ciclo de audiências públicas lá no Ministério Público para fazer a preocupação com relação à prestação do serviço e principalmente com relação aos rumores da venda da própria Amazonas Energia. Então, essa é uma preocupação que o Ministério Público do Estado do Amazonas já tem há bastante tempo e o Otávio vem monitorando isso de perto. E uma das questões que foram lá identificadas é a respeito da questão de um descompasso com relação à relação custo-benefício da empresa aqui. Segundo informado pela empresa, ela estaria tendo prejuízos financeiros e estaria querendo então ser vendida para que pudesse pegar e compensar esses prejuízos. Isso aí pode ser melhor esclarecido com o Otávio, já deixa a sugestão de pauta com ele. E o que a gente observou em outros órgãos? Os PROCONs,
tanto PROCON estadual quanto municipal, já deram nota a respeito de diversas reclamações no sentido de contas estarem dobrando nos últimos tempos. Representantes da Câmara Municipal de Manaus, lá que recebem também a demanda da população, também identificaram isso. E assim, não sendo leviano, mas sendo na verdade investigador com relação a isso, os órgãos começaram a acreditar que existe alguma coisa de muito estranha com relação a essa problema de prejuízo financeiro da companhia e um aumento súbito das contas recentemente. Então isso tem sido acompanhado com relação a essa questão dos medidores. Existe caso, viu, doutor Carlos? Só me desculpe interromper. Se eu tomar água clínica 0800, já tomou café Manaus também, que sabe, o café gostou do café, né? Gostei muito. Muito gostoso, muito bem, ainda mais 0800. Bem, existe caso de pessoas que viajaram 20 dias viajando, fato comprovado nos novos equipamentos, pessoa retornou e é o mesmo preço com 20 dias uma casa fechada, é muito estranho, doutor Carlos. Isso tem sido muito comum nos órgãos de defesa do consumidor, de novo, em especial nos PROCONs. E o que nós estamos identificando com relação a isso? O nosso principal problema, o nosso calcanhar de Aquiles, e aí é bom se isso bem colocado, até porque aqui ser um dos maiores formadores de opinião que nós temos, e é bom que outros também saibam, é que os órgãos de defesa do consumidor possuem instrumentos judiciais bastante efetivos. Nós utilizamos a nossa estrutura para audiências, nós utilizamos a desenvoltura dos nossos integrantes para fazer o máximo de composição possível, e nós temos as ações judiciais para tanto. Só que nos falta um instrumento muito importante, que são recursos periciais. As perícias sempre foram o nosso calcanhar de Aquiles, para que nós possamos identificar. Comprovar, né, doutor Carlos? Exato. Como perícia. Apesar do consumidor ter a inversão do ônus da prova a seu favor e nós órgãos também podemos nos valer disso, mas ainda assim é como se botasse a raposa tomando conta do galinheiro. Eu vou perguntar da raposa se por acaso tem tantas galinhas lá. O que acontece lá em Brasília. Eu vou tentar me escutar no comentário. Mas. Várias raposas. Então, assim, nós estamos agora com uma nova conjuntura aqui no estado do Amazonas e isso é muito importante. Vou explicar o porquê. Com o novo governo entrando, nós temos uma nova direção no PROCON Amazonas. E o PROCON Amazonas é de uma importância fundamental para a política de defesa do consumidor em todo o estado. Por quê? Porque pela legislação se concentra nele o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que é composto por diversos órgãos. E esse conselho deve ter a atenção de toda a sociedade. E o que esse conselho gera de mais importante? O Fundecom, o Fundo de Defesa do Consumidor, que é abastecido com todas as multas que são aplicadas pelo PROCON e demais órgãos. Esse Fundecom tem condição de fazer o custeio dessas perícias. Nós temos uma recente nomeação de um novo diretor, nós os órgãos já andamos conversando a respeito disso e nós estaremos em tempo hábil buscando quanto antes uma reunião com o PROCON para já tratarmos da utilização efetivamente desses recursos que existem para isso, porque são para a defesa do consumidor, para que nós possamos efetivamente fazer a nossa própria perícia a respeito disso. Então existem outras demandas que existem isso, mas isso já fica para a cena dos próximos capítulos e já fica um débito nosso com relação aqui à difusora. Nosso primeiro ponto vai ser buscar essas informações com a nova direção e sim, nós não podemos combater essa informação sem periciar, porque senão fica o disse-me-disse. Com recursos para tanto nós conseguimos identificar, só que nós encontramos um problema já no passado e esse problema eu preciso falar. Às vezes, já chegou o momento de nós podermos utilizar os recursos do Fundecom para podermos realizar perícia. Por exemplo, no CAUS, que é o Residencial Viver Melhor 1 e 2. E a mesma coisa acontece no 3, mas é muito pior no 1 e 2. Mas nós não encontramos perito que tivesse interessado em fazer perícias contra a Caixa Econômica. Então, existem pessoas e muitos profissionais que, e aí eu vou efetivamente, para não ser leviano aqui, não falar o nome deles, mas existem profissionais que se recusam a fazer perícias para que não possam estar queimados com as empresas da qual estarão fazendo perícia. Esse também é um problema muito grande, apesar do nosso estado ser gigantesco, mas a quantidade de profissionais locais é muito restrita. 8h57. Agora, para a gente finalizar, doutor Carlos Almeida, o povo precisa de muitas informações, né? É na saúde, em tudo. Aliás, se o governo fosse mais inteligente, que ele gasta publicidade lá fora em nível nacional, para muita gente pegar dinheiro com as agências de publicidade em nível nacional e não faz uma publicidade educativa para o povo brasileiro. Eu me refiro até no caso de saúde, né? Por que os hospitais estão lotados? Porque não tem preventivo. Não existe uma orientação para fazer preventivo. Se isso fizesse,
o camarada saberia como se tratar, o homem, a mulher, a criança. Olha, nós vamos ter um preventivo, ia diminuir as filas nos hospitais. Muito bem. No caso, por exemplo, de vocês, em que situação o povo pode procurar a defensoria? Em que situação? Olha, é com a gente ou não é? De que maneira ele pode se dirigir? Antes de tudo, uma informação quentíssima aqui, o Otávio Gomes está ouvindo, acabou de mandar um WhatsApp. Ele não confiou no placar de 15? Ele disse que o time do MP está disposto para uma revanche com a CLE aqui, composta por artilheirista. Então... Mas eu vou dizer pro doutor Otávio, gente boa, da melhor qualidade, nós temos um artigo na CLEA, quem apanha até 14 tem direito à revanche, de 15 tá no artigo, viu, doutor? Mas pode entrar com recurso da segunda instância. Cabe recurso, mas não sei. Lá no Supremo agora, tá? Então tá dado o recado aí, pode tá. Então é o seguinte, a pergunta é muito importante, é uma pergunta de utilidade pública. Nós, a Defensoria Pública, nós existimos efetivamente para poder fazermos a defesa dessa pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade, em situação muito básica. Toda aquela pessoa que recebe até 3 salários mínimos é nosso assistido. E mesmo quem receba acima disso, mas não tem condição de custear advogado por qualquer questão permanente ou transitória, ou seja, que vai prejudicar sua sobrevivência, também nos procure. A defesa coletiva... Em todos os casos? Em qualquer tipo de questão? A nossa defesa é jurídica integral. Então nós temos defensores que atuam na defesa do consumidor, nós temos 2 defensores que atuam, nós temos defensores que atuam na área da saúde, seus questionamentos sobre saúde, o colega Arlindo está aqui à disposição. Nós temos como defensores no direitos humanos, eu no coletivos, vários na civil, vários no forense, vários na criminal em todas as suas espécies, execução penal, júri, vara, vicute. Nós temos os nossos colegas da família que por acaso fazem um trabalho gigantesco e abnegado. Nós estamos espalhados por mais de 20 pontos aqui na capital de Manaus. Nós temos diversas unidades para atendimento e nós temos um Disque Defensoria, que é de simples acesso para esclarecimento, que é o Disque 129. Então, quem tiver dúvida sobre defensoria, pega o telefone 129 e vai ser efetivamente bem atendido e esclarecido. Nós temos um site que está querendo melhorar permanentemente e nós, a defensoria, estamos com um cavalgar muito permanente com relação às redes sociais. A nossa fanpage da Defensoria Pública está lá para receber e prestar informações. E diversos colegas possuem também esse serviço de utilidade. Eu mesmo possuo a minha para poder prestar informações a respeito das nossas demandas coletivas. É só procurar pelo meu nome, Carlos Almeida Filho, nas redes sociais, você vai achar informações lá sobre as demandas que nós andamos. E, efetivamente, temos um grande problema. Nós somos poucos para um estado enorme. Então, apesar de eu estar falando aqui maravilhas a respeito da defensoria, e eu amo a defensoria do fundo do coração, até porque sou defensor já há 12 anos na defensoria, a defensoria está presente muito mais na capital do que no interior. Não porque queira, é porque não consegue se expandir. Nós estamos numa briga permanente por orçamento e um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter orçamento suficiente para atender capital e interior como nós devemos. Mas isso ainda é um sonho que ainda não vamos alcançar. Mas mesmo assim, o defensor-geral Rafael Barbosa tem essa preocupação permanente e resolveu estruturar com parcerias com diversas instituições e até com algumas universidades. Aí eu já posso dizer o nome delas porque isso é termo de cooperação em publicidade. Nós temos aí a Marta Falcão e temos aí a Uninorte com uma parceria muito grande por colegas que se encontram dentro, e nós estamos atendendo com a Marta Falcão o interior, através do GTI, que é o Grupo de Trabalho do Interior, onde nós temos defensores aqui que atendem processos do interior. E nós temos na Uninorte um atendimento do nosso polo avançado de família, que a amiga Melissa Borborema se encontra coordenando. Então, nós somos poucos, nós temos pouco orçamento, mas tentamos fazer o máximo possível para expandir nosso serviço. Muito bem, então o nosso entrevistado de hoje, defensor público, doutor Carlos Almeida, muitíssimo obrigado, eu acho que valeu. E essa é sempre a finalidade do programa, né? Esclarecer, trazer sempre em busca da verdade. E esse é o caminho. Um dia a gente alcança, já dizia Chico Xavier, tudo passa, o que é ruim vai passando, nós vamos fiscalizando, nós temos que trabalhar, nós temos que estar unidos, nós somos o município, nós somos o estado, nós somos o país, nós temos que lutar. Muitíssimo obrigado, doutor Carlos. Muito obrigado, Valdir, muito obrigado, ouvinte, sempre à disposição. Muito bem, PC, vê se tem mais um café Manaus, ele gostou do café. Olha, com saúde não se brinca, aliás, o cara sem saúde não é nada, não pode fazer nada nessa vida. Eu tenho falado para vocês se prevenirem usando o Vitaflora, porque o Vitaflora é completo, te previne de câncer, AVC, infarto, ajuda a controlar diabetes, reduz a pressão alta, ajuda a emagrecer, diminui o formigamento nas mãos, dos pés, ajuda na circulação correta do sangue, regula o intestino, ajuda na disfunção erétil, ajuda até no namoro. O Vitaflora é um suplemento muito bom, com inúmeras vantagens para você e sua família.
É só ligar 995151212 ou mande mensagem através do WhatsApp 995151212. Não esquece o 9 na frente. Eu tomo café, Manaus, sobrou um pouquinho pra mim. Olha a hora, 9h03. Buenos dias. Difusora. Tá todo mundo vindo.